Boa tarde a todos. Nós demos um tempinho aí para as pessoas irem conectando. A gente sabe que atualmente, né, é necessário deixar esse espaço porque sai de uma reunião, entra para outra e às vezes não dá tempo de conectar. Então a gente esperou, aguardou esses 5 minutos. Está dando agora 5 minutos aqui no meu celular. Então, boa tarde a todos vocês. Obrigado por nos acompanharem aqui ao vivo, né? Nós temos aí os participantes que estão acompanhando ao vivo. Posteriormente, essa informação também vai ser divulgada, tá? Para vocês que quiserem rever algumas coisas ou, enfim, passar essa informação para outros que vocês conheçam, que tenham interesse. Então, primeiramente, é um enorme prazer estar aqui para discutir com vocês sobre a questão do novo marco regulatório do saneamento básico, né? Estamos aqui, então, reunidos nessa série de webinars, na verdade, né? Então, o Fabrício Soller e o Rodrigo Bertocelli estão aqui, os dois presentes também vão fazer parte dessa live juntamente comigo, Vinícius Ambrogi. O Rodrigo e o Fabrício são professores, advogados e sócios da Felsberg, e eu sou o head de uma área de meio ambiente aqui dentro da IBP Brasil. A ideia nossa aqui é ter uma série de webinars, então vou tratar um pouquinho do que se trata essa série de webinars. Nós teremos 4 partes, e cada uma delas com aproximadamente 1 hora, né? Existe uma folga aí para a gente, dependendo do nível de discussão que a gente tiver. Sempre às 15 horas, então nessa terça-feira, próxima quinta, e a semana seguinte, da mesma forma, terça e quinta-feira. Então a ideia realmente é que isso a discussão permeia ao longo dos webinars. Então, aqueles que estão inscritos hoje aqui e não se inscreveram nos demais, se houver interesse, né, em continuar as discussões, porque as coisas estão interligadas, então façam inscrição nos próximos eventos, tá bem? Basicamente, o que a gente vai abordar hoje, a gente vai abordar uma coisa um pouco mais macro, do ponto de vista de dados e informações sobre o novo marco regulatório, do ponto de vista jurídico. A gente vai entrar em alguns detalhes aí, à medida também que for solicitado pelas perguntas, super aberto, tanto o Fabrício quanto o Rodrigo já colocaram, vamos fazer o mais dinâmico e aberto possível, então fiquem à vontade, né, para perguntar, sempre vocês têm acesso aqui pelo chat, né, para poder fazer as perguntas. A ideia do próximo webinar é a gente entrar um pouco na questão de perspectivas, né? Até dar uma olhadinha aqui que a gente falou tanto assunto, mas a gente vai falar um pouco sobre investimentos, perspectivas regulatórias, também a questão de desafios e oportunidades técnicas e tecnológicas. No terceiro webinar, a gente vai juntar a parte de tratamento de esgoto junto com resíduos sólidos, olhar a questão de geração de energia, biogás. Aí a gente tem 2 convidados aqui que eu destaco, né? Tanto o Luiz Couturado, que é da Unido, quanto o Hans Christian Angele, que é da Associação Suíça, da Indústria Suíça de Gás, vão participar conosco da parte 3 dessa série de webinars. E, por fim, a gente tem um fechamento, né, com o Tasso e o Ulisses, falando um pouco mais especificamente sobre a gestão de resíduos sólidos, e aí eles vão entrar numa série de detalhes da questão, inclusive toda a parte jurídica quanto à parte técnica também, tecnológica. Então, essa aqui é a ideia dessa iniciativa. Eu aqui, como EBP Brasil, agradeço enormemente a possibilidade, junto à Felsberg, dessa colaboração. Muito obrigado. É um prazer para nós poder fazer esse tipo de bate-papo, né, de discussão, que engrandece aí, tanto do ponto de vista técnico, as discussões, quanto busca realmente soluções para o nosso país, e a gente sabe que a gente precisa desse tipo de discussão, né? Eu, antes de iniciar propriamente uma apresentação que eu vou colocar aqui da minha parte, que é um pouco mais genérica sobre números e questões gerais do saneamento, eu quero só posicionar um pouquinho por que a IBP participa disso. Então, a IBP é uma empresa que tem uma história de 40 anos aqui no Brasil, sempre voltada à área ambiental. Então, nós somos pioneiros aí nas questões do primeiro, por exemplo, projeto de aterro para resíduo classe 1 do Brasil, foi desenvolvido em parceria com uma empresa europeia e por meio da antiga Geoclock, que hoje é a IBP Brasil. Nós também fomos os primeiros a fazer um projeto de aterro coberto, classe 1, também aqui no Brasil. Tivemos o primeiro confinamento também de resíduos aqui no Brasil. Então, sempre estivemos no pioneirismo nas áreas de tecnologias para a questão ambiental, e a gente vê com muito bons olhos a questão do novo marco legal, no sentido de
buscar e incluir novas tecnologias. Eu acho que há brechas, há possibilidades, né? Nem brechas, na verdade, está previsto muita coisa interessante nesse novo marco que pode nos ajudar muito a desenvolver esse setor e realmente fazer aí uma nova gestão da parte, tanto a parte de tratamento de esgotamento sanitário, quanto a parte de tratamento de efluentes, também de redução de perdas, etc. Então, esse é o nosso posicionamento e por que estamos aqui e queremos fazer parte dessa história junto com o Felsberg e com todos vocês, tá bem? Eu vou dividir a minha tela agora e eu vou pedir para vocês aqui só me darem uma confirmada se estiver tudo certinho funcionando, para que não haja nenhum problema. Vocês estão vendo minha tela corretamente? Por enquanto, sim. Sim? Então tá bem. Então aqui, brevemente, então eu vou apontar umas questões relevantes para nós aqui, tá? Para a nossa discussão. Em seguida a gente abre aí para a continuidade, tá? Então a gente dividiu aqui água e esgoto, tá? Primeiro, depois resíduos sólidos. Então só para ter uma noção, né, do qual é a situação atual. Então a gente tem hoje aí mais ou menos 1.400 prestadoras, né, para a área de água e esgoto, e dessas todas, né, a gente só tem 6% de empresas privadas participando. Esse é um cenário que vai se alterar, né? A gente entende que isso vai mudar em breve, né? Então tem aqui destaque para as principais regiões onde você tem empresas atuando na gestão de água e esgoto. E para nós, claro, o que interessa é, claro, verificar a possibilidade que a lei abriu para que você tenha mais participação privada dentro desse cenário, né? Incluindo formas de financiamento diferenciadas e tudo mais, né? Aqui, para você ter uma noção de alguns números, né? Índice de atendimento de água, distribuição de água, a gente tem uma distribuição, claro que ela é bastante dispar no país, né? O Brasil como um todo na faixa de 83%, mas claro que regionalmente você tem a região sudeste com mais de 90% e região norte, por exemplo, com menos de 50%. Existe uma diferença também entre rural e urbano, né? Obviamente, né? Existe uma dificuldade de acesso à descentralização, né? Da distribuição dessa água em locais mais distantes. Então, você tem uma taxa aí de urbano também mais elevada em relação à média do país, né? Sobre a questão da rede de coleta também, né, atendimento de esgoto, você tem uma disparidade entre urbano e rural. A média Brasil em torno de 50%, né, a média do urbano está quase em 60%, e você tem essa grande diferença entre a região norte e a região sudoeste, com 8% contra 78%, ou nas regiões urbanas de 11% para 82% quase, né? Então, essa é uma grande mudança nesse cenário, né? Que a gente entende que esse marco regulatório, com a universalização, vai trazer. Esse aqui é atendimento de rede, de coleta, mas, claro, você tem a questão do tratamento, e o tratamento é uma porcentagem da distribuição, e aí você tem essa deficiência, né? Você tem em torno aí um problema, né? O índice de tratamento do esgoto em torno de 75% na média brasileira, 74%. Então, do que é coletado, 3/4 é tratado, 1/4 é coletado, mas não é tratado, né? Esses são outros números para a gente ter essa noção geral do país, né? E que situação que a gente está hoje. E, claro, a gente conseguir ter a perspectiva do que a gente deseja e para onde a gente vai caminhar no futuro aqui no país, tá? Aqui a gente tem alguns números interessantes. Então, aqui a gente tem 6% da rede que a gente falou, da rede de água e esgoto, sendo geridas por empresas privadas. Então, claro que é uma grande oportunidade nesse campo para ser explorado. Aí tem essas estimativas que foram até publicadas por alguns públicos, etc., né? A gente está falando da ordem de 40 bilhões de investimento ao ano nos próximos 10, 14 anos. Isso dá uma ordem de grandeza, tem números variam de 400, 600, a gente está segurando o número de 500 bilhões de investimentos necessários, né? Se tudo isso ocorrer como está planejado para o país. Isso aqui é direto, né? Fora os indiretos, né? Fora os investimentos que estão relacionados à cadeia, que talvez não estão aí junto, isso pode ser muito mais. E a gente também, por consequência, atinge outras questões
igualmente importantes, como a saúde pública. Então, é sabido hoje, tem vários estudos que, né, demonstram isso, a falta de saneamento aumenta os custos também com o tratamento médico. Isso é um custo aí que, estimado aí da ordem de 1,5 bilhão, né, falando de 15 mil mortes aí, em consequência da falta de saneamento. Então, esses são os números macros que a gente tem para a parte de água e esgoto. Vamos tratar um pouquinho agora de resíduos sólidos. Resíduos sólidos urbanos, está focado aqui. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como todo mundo bem sabe, desde 2010, né, completando 10 anos. O Fabrício tem feito eventos falando sobre isso, falando sobre o que aconteceu e quais foram as mudanças. Houve algumas questões que não possibilitaram que se avançasse tanto com a política, no sentido de realmente conseguir ter o aterro, né, normatizado, instalado para a gestão dos resíduos dos municípios, mecanismos talvez de financiamento ou grandes dificuldades aí que foram vistas ao longo do tempo para conseguir se tornar isso realidade. Esse slide é para relembrar um pouco a gente também que a disposição final, ela é final, né? O que a gente quer também é, obviamente, medidas para não geração, medidas de redução, de reutilização, de reciclagem e tratamento. Então, tudo isso está dentro dessa discussão. Obviamente, o marco regulatório ele não está falando exatamente sobre isso, mas está relacionado à Política Nacional de Resíduos Sólidos, então está dentro da discussão que a gente está tendo, né? Eu vou avançar aqui. Índice de cobertura domiciliar, então vocês veem, há também uma disparidade, claro, rural e urbano, né? Aqui é coleta, tá? De resíduos, então em áreas urbanas a gente tem uma média de 95% de coleta, e rural tem uma variação grande, dependendo da localidade, aqui da região, obviamente tem alguns números aqui também, são essa base do SNIS, né, que foram retiradas, então tem variações de coletas de dados, informações que são reportadas, mas, obviamente, existe essa disparidade entre rural e urbano, é isso que interessa aqui desse gráfico. Sobre a questão da disposição final, a gente também tem uma questão que está relacionada a grandes municípios e municípios menores, né? Existe também uma grande disparidade aí. Você tem uma disposição maior em aterros sanitários realmente para os grandes municípios, que têm grandes populações, e conforme você vai reduzindo a população, você vai tendo maiores dificuldades aí para conseguir viabilizar financeiramente. Então, tem uma série de questões que estão relacionadas à disponibilidade financeira, à geração de resíduo e à dispersão desse resíduo de forma territorial. Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse mapa, ele é interessante, aqui mostra onde a gente tem aterros sanitários instalados, são esse verdinho mais escuro que vocês estão vendo no gráfico, né? Aqui são municípios que declaram que fazem a disposição em aterros sanitários, tá? E os outros que estão nessa cor um pouco mais clarinha aqui são os que não têm, né? Eles declaram que colocam em áreas inadequadas, e outros não reportam informação, que são os outros que estão em cinzinha aqui, que estão essas áreas em cinza. O que é interessante daqui é o próximo gráfico, que vai mostrar para a gente onde efetivamente existem os aterros sanitários, né? Você vê que o número de municípios é menor, existem muitos municípios que também depositam em outros municípios, existe muita questão aqui para ser vista com mais detalhes. A gente pode fazer isso ao longo das discussões. E aqui você tem, obviamente, o predomínio dos lixões, né? E tem muita questão também relacionada ao encerramento desses lixões também, que é uma outra questão que é importante a ser depois abordada, aí, se a gente tiver tempo e fôlego para tudo isso. Depois dessas questões, a gente vai falar aqui alguns números, né? Você vê, a reciclagem é uma realidade já, mas ela atinge um percentual muito pequeno na coleta seletiva. A gente está falando aí de 3% do resíduo sólido urbano, né? E um aproveitamento dessa segregação da ordem de 12% do potencial do que tem no resíduo urbano. Então, a gente tem muito a avançar com isso. A gente tem a questão também das possibilidades, como compostagem, que é uma possibilidade. Existem outras tecnologias, e a gente vai abordar isso ao longo das séries aqui do webinar, né? E tem essas questões que são, assim, que nos levam a discutir sobre, né, terrenos que são abandonados, posições inadequadas, né,
material que acaba atingindo corpos hídricos, contaminações, né, e todas as consequências que isso pode trazer à saúde e tudo mais, né, e ao meio ambiente. Aqui, para destaques e conclusões, eu vou levantar alguns pontos. Obviamente, o Rodrigo e o Fabrício vão abordar mais e provavelmente vão até trazer e abordar outras questões, mas aqui algumas questões gerais, né, sobre o marco regulatório. Então, o novo marco, ele preconiza aí 99% de rendimento da população com água potável até 2033. Preconiza também meta de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, né, aqueles números que a gente já viu lá tem em mente, né, dependendo da região, isso está muito distante. Ações de diminuição de desperdício de água e aproveitamento de água de chuva, a questão de investimento privado, né, um estímulo, na verdade, uma abertura para isso, e o meio de licitação, os estudos de viabilidade técnico-econômico e aí também ambiental, né, para conseguir proporcionar essas licitações, né, as PPPs, etc. O fim do direito de preferência em empresas estaduais, acho que é o grande ponto de destaque das discussões. E as metas, e claro, tem todas essas questões de penalidades, existem metas de eficiência e eficácia, né, dos sistemas, existem questões de não cumprimento, até a questão de perda do direito de exercer o serviço. Então, é uma legislação que não está normatizada, mas ela vai abrir muitas portas para uma melhoria do serviço de uma forma geral e uma série de oportunidades, né? Ainda continuando aqui nas destaques e conclusões, outras questões relevantes aqui, essa questão que dá abertura, né, para os contratos de concessão, torna obrigatória a abertura da licitação, né, existe até possibilidade de ter continuidade desses contratos que são já realizados, mas aí tem que haver uma adequação para esse novo cenário. Existe a questão do atendimento dos pequenos municípios, que é uma questão que está abordada aqui, que eles podem se agrupar, mas como isso vai ser feito, como viabilizar tudo isso não está bem claro, pelo menos no nosso entendimento. Acho que talvez, se o Fabrício e o Rodrigo forem tocar no assunto, talvez a gente desenvolva um pouco mais, né? Existe a questão também que a lei determina que essas cláusulas essenciais têm que de não interrupção dos serviços, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, para o serviço de energia elétrica, né? Então, tem questão de responsabilidade de não interrupção dos serviços, tem questão de eficiência, como eu já falei, tem questão de meta de reuso, tem questão de aproveitamento de água de chuva. Então, abre um leque de opções aí, até complexo de se trabalhar dentro de um contrato, né? E do ponto de vista tecnológico, as tecnologias, elas existem, têm disponibilidade. A questão também, claro, é ver a viabilidade econômica, técnico-econômica de cada situação, mas é uma coisa bastante interessante para o desenvolvimento do setor no país, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, eu coloquei, esses foram os slides iniciais. Agora, passo a palavra aqui para os nossos próximos participantes. Eu não sei, Fabrício e Rodrigo, quem vai começar inicialmente. Eu vou até parar um pouquinho aqui a apresentação. Se vocês quiserem voltar em alguma informação, a gente abre novamente. Fica à vontade. Vai lá, Rodrigo, vai que é sua. Boa tarde a todos. Vinícius, EBP, muito obrigado aí pela iniciativa. Fabrício, também uma grande alegria estar do seu lado sempre. E agradeço também a presença de amigos e de colegas aí de trabalho aí que estão presentes, de modo que nós temos hoje uma audiência extremamente qualificada. Vou ser bastante breve e vou procurar, num voo panorâmico, sem deixar outros campos para serem sobrevoados no próximo encontro, mas percorreremos a questão da titularidade, da regionalização, da competição e regulação no setor de saneamento, e tendo como pano de fundo, para poder ilustrar e trazer um certo realismo para o nosso debate, o pano de fundo é o projeto da concessão da região metropolitana de Fortaleza, 13 municípios, 2,6 bilhões de investimentos, a abertura das garantias
aconteceu na sexta-feira na B3, na nossa impressão, junto com a UI, o Diogo está aqui presente, e a EMA Engenharia, assessoramos o BNDES nessa modelagem e ficamos bastante felizes com o resultado de que amanhã, 10 da manhã, 7 grupos, 7 consórcios vão competir por esse ativo, por essa concessão. Então, não só porque hoje ela é a maior, mas também ela é única, seja, mais uma vez, em relação à sua modelagem, ao papel do BNDES, me parece que ter esse projeto como pano de fundo vai iluminar um pouco essa nossa reflexão sobre o marco regulatório do saneamento, que revisou, entre outras leis, a Lei 11.445. E antes de decolar para esse voo, eu aqui gostaria de registrar um entendimento que, para mim, parece essencial e essa modelagem de Alagoas também corrobora, ilustra esse pensamento inicial. O que eu quero dizer? Que transformar a realidade do saneamento básico requer um esforço conjunto e coordenado entre atores públicos e privados, com a clareza de que a prestação de um serviço eficiente, adequado e universal deve ocupar o centro dos debates. Como foi bem colocado pelo Vinícius, nós temos um saneamento medieval no país. Estamos há pelo menos um século atrasados dos países desenvolvidos e para que nós superemos esse déficit ou atinjamos a universalização, de acordo com o Plano Nacional de Saneamento, até 2033, precisamos aí, e aí tem 2 grandes números, mas eles já ilustram, um do PlanSAB, que chega a mais ou menos em 598 bilhões para universalizar os serviços, e o Ministério da Economia também tem outro número, o número de 700 bilhões para universalizar os serviços. O que eu quero dizer é que, por um lado, nós temos, evidentemente, que superar esse capítulo vergonhoso da nossa história, que tem absoluta relação com educação, meio ambiente, saúde pública, e também um setor que, ainda que seja triste, vergonhoso para nós brasileiros, oferece uma oportunidade continental para os investidores. Analisando os 7 grupos que vão competir amanhã pela concorrência de Alagoas, fica bastante claro que o investidor institucional precisa estar nesses projetos, precisam desses investidores para atrair os investimentos, e qualquer decisão sobre alocação de capital, um investidor qualquer que seja um investidor institucional, um grupo brasileiro ou estrangeiro, qualquer investidor vai ponderar entre riscos e retornos. Então, ainda que nós temos essa oportunidade continental, 100 milhões de brasileiros vivem no seu próprio esgoto, né? 35 milhões de brasileiros sequer água potável têm, ainda que, de um lado, esse mercado, portanto, ofereça grandes oportunidades, o Brasil, sabemos, além desse ganho de escala que pode oferecer, tem a questão dos juros baixos, que pode atrair o capital, da mesma forma, a desvalorização cambial do real frente a moedas estrangeiras também podem atrair esses investimentos internacionais. Mas, por outro lado, se o Brasil oferece essas oportunidades continentais, senão o Brasil, depois só a Índia pode oferecer esses ganhos continentais, o Brasil oferece ainda, e o setor de saneamento especialmente, agudas
incertezas regulatórias que afastam o investidor institucional quando comparado com outros setores, outras classes de ativos, como o setor de energia e de telecom, que já tiveram, depois da década de 90, já um volume significativo de investimentos. Portanto, nesse giro, o novo marco regulatório, a Lei 14.026, de 15 de julho, buscou, numa das faces desse prisma que nós vamos analisar, é trazer um pouco mais de previsibilidade regulatória, buscando atrair esse fundo, e um dos caminhos que o novo marco buscou para garantir essa estabilidade regulatória foi aumentar o papel da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento, para que ela possa oferecer diretrizes regulatórias, guidelines, né? Referências, porque, diferentemente do setor elétrico e do setor de telecomunicações, cuja titularidade está com a União, é a ANEEL que regula, é mais fácil, né, o próprio titular regular. No saneamento, é importante nós registrarmos que a arquitetura institucional e constitucional foi dos municípios terem a sua titularidade quando se tratar de interesse local. Então, se o município é titular, ele, a rigor, pode utilizar uma agência municipal, aderir a uma agência intermunicipal ou estadual que deve, ou pelo menos deverá se inclinar a obedecer essas diretrizes regulatórias da ANA, sob pena de não receber recursos do governo federal. E o governo federal, como todos nós sabemos, é o bolso mais fundo da federação. Portanto, esse aperfeiçoamento regulatório, né, ainda que a questão da ANA foi bastante debatida e até controversa, desde a MP 844, que passou pela 868, até chegar na edição dessa nova lei, mas a minha visão, a nossa visão, é de que essas diretrizes são importantes para que nós possamos nortear a atividade do saneamento. Eu tive uma experiência, a minha experiência empírica de ter trabalhado 5 anos numa das grandes operadoras de saneamento do país, era nós termos, para diversas concessões que tínhamos, e a empresa tem, 5 ou 6 agências reguladoras diferentes. Portanto, para o mesmo fato, nós tínhamos decisões absolutamente contraditórias. Essa incerteza, essa instabilidade, essa insegurança, naturalmente faz com que se elevem os custos de operação e também afastem o investidor. O que se busca, portanto, com o novo marco é atrair aqueles 700 bilhões ou 500 bilhões, como alguns preferem, que são necessários para que nós tenhamos a universalização dos serviços ainda neste século. Amanhã, como eu lhes disse, é um dia importante. Eu, sem nenhuma ousadia retórica, mas a concorrência de amanhã pretende ser um marco no setor de saneamento. Primeiro, por ser aí a primeira implementação, já observando a nova lei, né? a lei de julho, né? Desde a edição da 14.026, nós não tivemos um projeto com essa magnitude, né? Além disso, é o primeiro projeto estadual de água e esgoto estruturado pelo BNDES a sair do papel. Também um testemunho empírico aqui, são quase 3 anos de um trabalho duro do Estado com o BNDES e com a equipe que compõe o consórcio. É difícil se encontrar o consenso político, é difícil se obter a colaboração interfederativa, de modo que esse projeto amanhã, na fase de leilão, inaugura uma nova etapa e uma nova etapa com novos players, né? É interessante que amanhã
nós acreditamos que o leilão será um termômetro e um símbolo para esse novo momento do saneamento. Além dos 7 grupos que apresentaram as suas garantias, vale destacar a participação da Sabesp, né? A Sabesp em parceria com a empresa Iguá. Que vale destacar? Porque se fosse antes do novo marco regulatório, muito provavelmente a Sabesp não teria esse movimento de mercado. Mas considerando que um dos aspectos, e aqui eu caminho para o segundo flanco, um dos aspectos do novo marco é o fim dos chamados contratos de programa, e contratos de programa podem ser entendidos aqueles contratos cujo titular do serviço público, portanto, um município, por exemplo, contrata uma empresa pública, ainda que de outro ente da federação. Então, no setor de saneamento básico, e olhando aqui para São Paulo, isso era muito comum. Então, o município de São Paulo, por exemplo, delegou, via um contrato de programa, sem concorrência, sem licitação, para a Sabesp executar as atividades de distribuição e tratamento de água e esgoto. No mesmo compasso, recentemente, um pouco antes da Lei 14.026, a Sabesp ela firmou um contrato de programa com o município de Diadema por 40 anos para tratar dos resíduos sólidos. Né? Vejam que esses 2 passos, né, esses 2 movimentos, eles se enquadram no novo tabuleiro de xadrez do marco regulatório. Primeiro, hoje a Sabesp ou qualquer outra companhia estadual não poderá firmar contratos sem licitação. A sua prorrogação também não é possível, ainda que isso seja objeto de um veto, é o famoso veto ao artigo 16. Mas o que eu quero dizer é que a liberdade das empresas estaduais ou a maneira como elas conduziam os seus negócios mudou. Hoje elas precisam competir e faz sentido, portanto, pensando num pipeline bilionário que vai alterar o market share nos próximos meses, a Sabesp, como a maior empresa de saneamento da América Latina, faz todo sentido ela competir por outros blocos. Então, manifestou o seu desejo. Amanhã testemunharemos qual será o fim dessa concorrência, mas vale lembrar que o próximo projeto do pipeline do BNDES é Rio de Janeiro, 4 blocos, e se imagina aí 30 bilhões de investimentos para esses 4 blocos. O que eu quero dizer com isso é que um novo mercado se constrói e se adapta após a edição da Lei 14.026. Um outro aspecto importante desse projeto de Alagoas é a necessidade de se regionalizar os serviços. Os 13 municípios, guardadas as devidas exceções, que compõem essa região metropolitana que vai à licitação amanhã, não teriam condições isoladas de garantir todos os investimentos necessários à universalização. Então, a regionalização tem essa finalidade, contribuir para a viabilidade técnica e econômica da prestação dos serviços. Né? E existem algumas alternativas para que essa regionalização ou essa formação de clusters aconteça. Então, o primeiro registro que eu faço antes de elencar rapidamente qual o repertório, o que está no cardápio dos gestores públicos, mas deixar registrado que se caracteriza como prestação regionalizada aquela que propicia ganhos de escala e apresenta viabilidade técnica, ambiental, social e econômico-financeira, com a uniformização da regulação e fiscalização
dos serviços por compatibilidade de planejamento entre os titulares. Então, evidentemente que nessas criações de clusters ou de regiões, aí é importante que haja ou uma agência reguladora estadual, intermunicipal, regulando esses serviços e seguindo as diretrizes, seguindo o compasso da ANA. Então, a primeira hipótese aqui, pessoal, é realmente aqui um voo rápido e panorâmico, mas a região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, já existe, está lá no artigo 25 da Constituição, é uma lei complementar, é uma vontade do Estado sobre os municípios, desde que haja, né, nos termos do Estatuto da Metrópole, que é a Lei 13.089, que haja essa coerência para a instituição da região metropolitana. Uma vez que os municípios passam a integrar essa região metropolitana, a sua titularidade será exercida pelos municípios por meio dessa região metropolitana. Esse foi o modelo utilizado em Maceió, nesse projeto que amanhã será leiloado. Então, o Estado, o município de Maceió, por exemplo, integram, evidentemente, o Conselho de Governança, assim como municípios menores, né? Mas não há o controle absoluto do Estado, né? É necessário um equilíbrio de votos de acordo com o que foi estabelecido para que as decisões possam ser devidamente compartilhadas no âmbito dessa governança. No mais, seguindo, temos também a hipótese de região integrada de desenvolvimento, a chamada RID, que é análoga às regiões metropolitanas, porém situadas em mais de uma unidade federativa, né? Então, imagina ali Juazeiro, Petrolina, né? Em dois estados diferentes, compõem uma mesma lógica comercial, são apenas aí divididas por um rio, mas são polo econômico e também metropolitano. Temos também as hipóteses de unidade regional de saneamento básico, instituído por lei ordinária, para dar viabilidade técnica e econômica para os municípios menos favorecidos. Claro que esse é um caminho, mas a dúvida será como que esses municípios menos favorecidos vão naturalmente se integrar a esses blocos. Há, de fato, uma dificuldade ou desafios políticos nesse sentido. Há também a possibilidade de blocos de referência de saneamento, por meio da gestão associada voluntária dos titulares, e os consórcios e convênios públicos. São maneiras de reunir os municípios em torno desse interesse comum. Então, fechando esse cardápio e registrando um aspecto importante sobre a titularidade, podemos dizer que cabe ao Estado a titularidade dos serviços, em conjunto com as municipalidades, efetivamente compartilhando instalações operacionais, integrantes de região metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos de lei complementar estadual, no caso de interesse comum. Então, o que nos parece é que a titularidade para serviços de natureza comum, essa titularidade será compartilhada, então não é isoladamente o Estado, não é isoladamente os municípios que serão titulares, mas serão titulares inconjuntamente. Então, os municípios exercerão a sua titularidade por meio de um sistema de governança, e essa interpretação que motivou a modelagem do projeto de Alagoas foi a mesma orientação que motivou o legislador para as disposições da Lei 14.026, e foi essa a vontade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade, a de 1842, onde nos trouxe todo o subsídio jurídico, teórico e jurisprudencial para essa afirmação, ou seja, o interesse comum nas regiões metropolitanas, aglomerações, a titularidade ela é sempre compartilhada. E aqui, caminhando já para o fim, o projeto, portanto, da região metropolitana ilustrou a necessidade de se criar clusters para a viabilidade e sustentabilidade econômico-financeira de projetos, uma vez que esses titulares não conseguiriam investir individualmente sozinhos. E deixando aqui claro, como foi a modelagem de Alagoas, que o exercício da titularidade pode ser exercido por um sistema gestor metropolitano. E à medida que a titularidade é exercida por meio desse sistema gestor metropolitano, nós entendemos que não houve qualquer ofensa aos parâmetros constitucionais e os critérios de governança seguiram o posicionamento do Supremo na ADI 1842, que eu lhes comentei. E aqui, já caminhando aqui para aterrissar, né, evidentemente que o nosso voo não percorreu ainda todos os detalhes, isso de maneira proposital, pelo tempo, porque o Fabrício, que me sucederá, acenderá novas luzes, especialmente as ambientais e do setor de resíduos, mas só fecho esse voo panorâmico aqui antes de aterrissar, comentando um pouco sobre o futuro, né? O futuro do setor de saneamento, o futuro regulatório, para que nós possamos, no próximo encontro, discuti-los com mais profundidade. Então, a Lei 14.026 não é o fim, ela não resolve tudo e não resolverá tudo. Há necessidade ainda de um pacote regulatório para poder melhor disciplinar a 14.026, assim como trazer mais previsibilidade, disciplinar aspectos fundamentais para que esses investimentos e a universalização aconteçam. O primeiro passo já foi dado, e ele foi dado 5 dias depois da promulgação da Lei 14.026. Foi a publicação do decreto no dia 20 de julho, 5 dias depois, portanto, que cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, mais conhecido aí como CISB. Por que o CISB é fundamental para o saneamento? Para evitar a esquizofrenia institucional do governo federal no planejamento de políticas públicas e na sua execução. Em outras palavras, Ministério do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, BNDES, Caixa, Funasa, enfim, entre outros atores, não sentavam juntos à mesma mesa, não planejavam juntos as ações. Então, ter órgãos do governo federal participando e planejando juntos é um passo importante. O segundo passo que nós aguardamos é a análise aí definitiva dos vetos a 14.026. Vale lembrar que o presidente Bolsonaro vetou ali 13 dispositivos, e um deles aí, o mais debatido, que é o 16, artigo 16, que possibilitaria a prorrogação por mais um período dos contratos de programa, é o tema aí que está na ordem do dia, na boca do parlamento, e o governo federal vai tentar manter o veto enquanto o Congresso sustenta que não houve acordo político nesse sentido. Aguardemos essa história. Falei do CISB, mas um segundo decreto ele é importante e deve sair aí nas próximas semanas, que é um decreto que vai disciplinar o apoio técnico e financeiro que a União pretende conceder para estimular a formação dos blocos regionais, para proporcionar escala e trazer, portanto, aí esses recursos.
como isso vai ser feito, de que maneira o governo federal vai apoiar, são só os projetos regionalizados que serão agraciados com recursos, ou esses projetos regionalizados serão priorizados. Enfim, ainda pairam algumas dúvidas que esse decreto que o governo federal pretende lançar nos próximos dias, o mercado espera que algumas soluções sejam trazidas. E, por último, aqui, sem falar de outros, né, até mesmo próprio para o setor de resíduos sólidos, eu diria, mas aí só uma provocação para o Fabrício, que vai suceder, mas um terceiro decreto também é aguardado para disciplinar a metodologia para que os prestadores de serviços que atuam em municípios por contrato de programa possam prorrogar tais contratos, né? Ou seja, nós esperamos um decreto para definir uma metodologia ou uma forma para se comprovar a capacidade econômico-financeira dos entes que detêm esses contratos de programa, das empresas estaduais, portanto, que elas têm que demonstrar que até 2033 elas têm capacidade financeira para fazer esses investimentos. Se as empresas estaduais não comprovarem que têm condições de universalizar até 2033, essa licitação deve ir para a rua, de modo que o proponente, que o licitante, vai ter que aportar o capital num prazo mais curto, né, para fazer frente à universalização. Qual a metodologia? Qual a equação? Como essa conta vai ser feita? Isso vai ser, portanto, tratado num decreto. Acho que não tratamos de tudo, mas nesse voo panorâmico sobrevoamos aspectos importantes, tendo esse projeto de Alagoas, que amanhã será objeto de um leilão aí como pano de fundo. E sem mais delongas, aí passo aqui para o Fabrício, para que traga aí os aspectos de resíduos e de meio ambiente que a Lei 14.026 trouxe aí de novidades. Aí. Obrigado a todos. Muito bom, Rodrigo. Muito bom. Acho que aí, sucedendo você e o Vinícius, eu vou direto ao ponto aqui. Pessoal que está participando, trazendo as considerações, continue os comentários. Eu vou fazer apenas uma abordagem bem sucinta, focando a questão de resíduos. Primeiro, só para a gente ter uma fotografia do cenário, conforme o Vinícius colocou, hoje, aproximadamente 40% do que é gerado no país tem uma disposição inadequada. Ou seja, 60% tem disposição final ambientalmente adequada, por intermédio de aterros sanitários, e 40% disposição inadequada por aterros controlados e lixões. Isso, em termos numéricos, são aproximadamente 3 mil municípios dispondo de forma inadequada e aproximadamente 2.560, 570 dispondo de forma ambientalmente adequada. Essa é a fotografia da gestão de resíduos ou da disposição final. Não obstante o Brasil ter uma política nacional de resíduos sólidos, a Lei 12.305, de 2010, que dispunha de um prazo, não para uma abordagem restrita de eliminação de lixões, mas nós vamos além disso, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, que nós temos visto nas modelagens. A tônica das discussões hoje no âmbito dos projetos de manejo de resíduos sólidos é focar na destinação final ambientalmente adequada. Isso significa tratamento, significa reciclagem, significa compostagem, e aí eu estou falando de unidade de tratamento mecânico-biológico, aproveitamento e recuperação energética, dentre outras formas, para aproveitar os resíduos e minimizar o volume de rejeitos que são encaminhados para aterro sanitário. Então, hoje, a maioria das modelagens tem sido desenhadas buscando uma eficiência na destinação final. A sustentabilidade econômica e financeira dos projetos passando por essa discussão. Infelizmente, pela fotografia que nós vimos do Brasil, ainda 40% não faz o básico, né? 40% do volume ainda é descartado inadequadamente. 3 mil municípios ainda utilizando lixões, fazendo disposição inadequada. Mas é um caminho, hoje, sem volta,
o trabalho para destinação final ambientalmente adequada, buscando aí a valorização dos resíduos e minimizando o volume de rejeitos que são encaminhados para disposição final ambientalmente adequada em aterros sanitários. E, nesse sentido, um ponto importante do marco regulatório, dessa revisão provocada pela Lei 14.026, é a sustentabilidade econômica financeira do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O que significa isso? Hoje, a partir de agora, está expresso no novo marco regulatório, na Lei de Saneamento também, o dever dos municípios assegurarem que arrecadem, que cobrem do usuário gerador, de nós na qualidade de geradores, ou do comércio, da indústria, dos geradores de resíduos, que cobrem dos mesmos pelo serviço prestado. Então, eu estou aqui, em resumo, tratando da cobrança individualizada da taxa ou da tarifa cobrada diretamente do gerador. Então, esse é um ponto muito importante que está previsto no novo marco legal, que importou numa revisão na Lei de Saneamento, trazendo expressamente a cobrança de taxa ou tarifa para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Se vocês observarem, o artigo 29 da Lei de Saneamento prevê que os serviços terão a sustentabilidade econômica e financeira assegurada por meio da cobrança pelos serviços. Então, a questão é de tempo e como, né? Que vai cobrar, vai cobrar. Ah, mas como é que é feito hoje, Fabrício? Fundamentalmente cobra-se por intermédio do IPTU, a taxa, geralmente taxa cobrada pelo município, a taxa de resíduos no âmbito do IPTU, mas infelizmente com critérios que carecem de um aperfeiçoamento para criar um nexo entre o volume gerado e o valor pago. Então, gerou mais, paga mais, gerou menos, paga menos. Esse é o conceito. No entanto, há um movimento que já vem de alguns anos para cá, que nós temos observado uma predileção pelo mecanismo da tarifa. Isso significa que os municípios poderão realizar a concessão do serviço, né, via uma modelagem de parceria público-privada, uma concessão, e o parceiro privado passará, então, a cobrar a tarifa diretamente do gerador, do usuário dos serviços, daqueles serviços de transporte, destinação, incluindo a disposição final ambientalmente adequada. Então, a cobrança feita diretamente pelo prestador de serviço junto ao usuário. Infelizmente, hoje a cobrança, só para vocês terem um parâmetro, hoje nós temos no Brasil aproximadamente 5.570 municípios, apenas 1.600 a 1.700 cobram pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 1/3 dos municípios apenas fazem a cobrança. Não estou entrando nem no mérito de que essa cobrança assegure os custos, né? Assegure o pagamento pelos serviços prestados, mas apenas 1/3 cobra pelo serviço. Tem algumas modelagens bem interessantes relacionadas tanto à cobrança de taxa como à cobrança de tarifa. Isso depende da modelagem do próprio município, se ele mesmo fará essa gestão, mas por uma questão particularmente que a gente tem observado de ordem institucional, há uma pecha muito grande, infelizmente, do gestor público, seja o prefeito, seja a Câmara Municipal, quando trata da taxa. Não obstante a maioria dos usuários já pagarem isso, né? A maioria não, alguns, 1/3 dos usuários do Brasil pagarem isso de alguma forma por intermédio do IPTU. Mas há um desgaste naturalmente, razão pela qual tem se optado pelo modelo de cobrança específica de tarifa. Acaba sendo a empresa privada, o parceiro privado, que porventura tenha vencido uma concorrência, a licitação, e a partir de então ele faz a cobrança desses serviços diretamente do usuário. Inclusive, o próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está em consulta pública e o prazo foi estendido até novembro, então fica aqui o convite para que todos acompanhem e tenham acesso ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares. Ele traz uma fotografia, né, da sustentabilidade econômica financeira desses serviços hoje no Brasil. Segundo o Planares, como eu comentei, 30% dos municípios fazem de alguma forma uma cobrança específica
para remunerar os serviços relacionados a resíduos sólidos. E a meta do Planares, do Plano Nacional, é que em 2024 esse 30% vá a 40% e que em 2040 100% dos municípios efetivem a cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos. E aqui, caminhando para algumas considerações finais, é importante que o novo marco também trouxe a possibilidade da cobrança da taxa e da tarifa de resíduos em outras faturas de consumo de serviço público, por exemplo, junto à água e esgoto, permitindo, portanto, que seja cobrado em conjunto, como já acontece em municípios metropolitana de São Paulo, que já fazem a cobrança de água, esgoto, resíduos, inclusive drenagem. Então, isso está previsto expressamente. Chama a atenção de quem nos acompanha nesse bate-papo para o artigo 35, parágrafo 2º do novo marco, que dispõe o seguinte: a não proposição de instrumento de cobrança no prazo de 12 meses, ou seja, até julho de 2021, configura renúncia de receita e, naturalmente, tem as disposições aplicáveis com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse é um cuidado que os gestores públicos têm que atentar, seja legislativo, seja executivo, que a não proposição de um instrumento que assegure a sustentabilidade econômica financeira do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos pode importar numa renúncia de receita. E isso já tem julgados, não necessariamente na área de resíduos, mas na área de energia, por exemplo, com a cobrança da COSIP, que é a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, que foi considerado uma ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal deixar de cobrar. E isso importou, naturalmente, né, na aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e a possibilidade de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. E uma disposição expressa também no novo marco legal, que todo o processo de concessão dos serviços deverá estar lastreado por um procedimento administrativo próprio, onde possam estar descritas, né, demonstrado por meio de um estudo de viabilidade técnico, econômico, ambiental e jurídico, a consistência dessa concessão, ou seja, demonstrar que se faz a cobrança dos recursos para que aquele serviço possa, de fato, ser concedido. E, por fim, não menos importante, o novo marco de saneamento. Também 2 pontos, só antes de chegar na questão dos aterros. O artigo 44 do novo marco prevê que os órgãos ambientais observarão requisitos de eficácia e eficiência para as estruturas de saneamento, ou seja, unidades de tratamento de esgoto, efluentes, tratamento de água e instalações integrantes do serviço público serão observados critérios de eficácia e eficiência e o órgão ambiental deve assegurar prioridade com procedimentos simplificados para tanto. Ainda não há uma normativa orientadora sobre essa simplificação, mas o que se busca aqui é assegurar a priorização dos investimentos numa infraestrutura de interesse público e que certamente reverte numa melhoria da qualidade do ambiente, da qualidade da saúde pública e, sem dúvida alguma, isso, de certa forma, deve ser priorizado pela gestão pública quando do licenciamento ambiental dessas estruturas pelos órgãos competentes. Então, nós não temos ainda uma diretriz para tanto, mas é importante acompanhar que certamente virá alguma orientação por parte, seja do órgão ambiental federal, o CONAMA, ou dos órgãos ambientais estaduais, que são os órgãos competentes, para dispor sobre esses procedimentos simplificados das estruturas de saneamento. Por fim, a questão da disposição final ambientalmente adequada, que foi alterada pelo novo Marco Legal do Saneamento. Primeiro, eu queria deixar claro o seguinte: não é que a lei estendeu o prazo para a eliminação dos lixões. Os lixões já são proibidos desde a década de 80, isso tanto pela Política Nacional de Meio Ambiente, que proíbe poluição, pela Constituição Federal de 88, entre outros instrumentos legais normativos, inclusive pela própria Constituição. Mas o que o dispositivo 54 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi alterado, prevê? A disposição final ambientalmente adequada de rejeitos deve ser implementada até 31 de dezembro de 2020. Ou seja,
deve-se assegurar que apenas rejeitos sejam encaminhados para aterros sanitários, para disposição final ambientalmente adequada, sendo os resíduos encaminhados para destinação final, tratamento, reciclagem, reaproveitamento, recuperação, compostagem, dentre outras formas de tratamento. Isso é fundamental, essa clareza. Veja, não é uma leitura simplista, prorrogou lixão. Não, veja, lixão já não é proibido, nós estamos tratando aqui de encaminhar para aterro sanitário apenas rejeitos, sendo os resíduos destinados de forma ambientalmente adequada por intermédio de sistemas de tratamento, de reaproveitamento, reciclagem, compostagem, aproveitamento energético, dentre outras formas. Esse prazo que expira agora, dia 31 de dezembro de 2020, ele é expirado ou ele é gradualmente, né, de forma estendida aos municípios, aos municípios, observando-se 2 critérios. O que eu quero dizer? O prazo expira agora, 31 de dezembro. No entanto, a lei admite uma prorrogação desse prazo para 2021, 22, 23 e 24, desde que o município, tenha plano municipal de gestão integrada, e o plano é uma ferramenta de planejamento do resíduo, então, da gestão e do gerenciamento de resíduos. Então, não é um documento formal, pro forma, um documento que se apresenta e ponto. Não, é um instrumento de planejamento e os tribunais de contas estão atentos a isso. 2, e desde que o município disponha de mecanismo de cobrança para assegurar a sustentabilidade econômica e financeira. Se o município dispor desses 2 itens, se o município tem mais de 500, se o município é capital, se nós estamos tratando de capital, nós estamos aqui, o prazo, ao invés de 2020, vai para 2021. Se tratar de municípios com mais de 100 mil habitantes, o prazo sai de 2020 e vai para 2022. Se for de município com 50 a 100 mil habitantes, o prazo é 2023. E para os municípios menores, com população inferior a 50 mil habitantes, o prazo passa a ser a 2024. Vejam, o prazo é condicionado ao Plano Municipal de Gestão Integrada e também ao mecanismo de sustentabilidade econômica e financeira dos serviços, sem os quais não há que se falar em prorrogação ou postergação de prazo. Então, está condicionado. Particularmente, entendo esse dispositivo que é muito bem-vindo, prestigia quem, de fato, cumpre, quem assume o ônus de fazer uma gestão austera e assegure a cobrança dos serviços, e que cumpre a lei no que se refere à elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada e, de certa forma, aplica-se a lei a quem até o momento não observou as suas diretrizes. Então, acho que essas são algumas considerações. Gostaria aqui de retomar aqui com o Vinícius e com o Rodrigo para a gente bater um papo encaminhando aqui para as nossas considerações, que, de fato, acho que como tanto o Vinícius muito bem colocou, e o Rodrigo, o tema não se exaure nesse nosso bate-papo, né? Nós temos mais um encontro para tratar do assunto, inclusive um dos encontros prevê abordar a questão do biogás, do tratamento, olhando exatamente a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos. Nós carecemos muito debate nesse ponto, precisamos fomentar a discussão, melhorar o ambiente, porque, infelizmente, carecemos porque nós não temos o básico. Por isso que em alguns lugares não tem ambiente para se tratar de recuperação, de reciclagem, quando o município ainda faz uso de lixões, né, de lixão. Então, nós temos que avançar e sou um adepto, na questão de resíduos, a gestão regionalizada. O que isso não implica necessariamente em consórcio, mas sim olhando uma gestão, né, alguns municípios de forma conjunta, atuando com um aterro privado, por exemplo, sem necessariamente importar investimentos do município na implementação de aterro local, aterro em vala ou coisa do gênero. Então, isso foi muito bem feito no estado do Mato Grosso do Sul, que reduziu significativamente o volume disposto de forma inadequada, de forma apenas a ajudar os municípios a ordenar o seu planejamento e, naturalmente, a realizar e efetivar a cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos. Então, fica aqui algumas considerações. Vinícius, passo para você, para que a gente possa aí fazer as nossas considerações. E, de novo, reitero aqui a participação, o agradecimento à participação de todos.
Perfeito, Fabrício. Obrigado. Eu vou fazer o seguinte, como a gente já passou aqui da hora que a gente mais ou menos imaginou, vou pegar as questões aqui, acho que a gente tem algumas perguntas. Você acabou de responder uma, viu, Fabrício, que foi sobre a questão do licenciamento ambiental, que justamente prevê essas cláusulas de eficiência e eficácia e que existe um sistema, claro, idealizado, simplificado para esse licenciamento, então já foi respondida. Eu vou puxar a pergunta aqui do Ricardo, Portugal, que ele falou sobre a questão de micropoluentes, né, ou poluentes emergentes e influentes. Então, ele está falando aqui de plásticos, mas existem outros também, né, que são um tema novo, né, faz alguns anos que se discute a questão desses poluentes emergentes, né, esses micropoluentes. Como o Rodrigo bem colocou já, não existe ainda, essa lei não está normatizada, então as ferramentas e as formas como isso vai acontecer não estão definidas, né? Então, o que a gente tem de legislação? A gente tem portaria ministerial, por exemplo, de potabilidade para a água, e a gente tem o CONAMA também prevendo como que é a questão relativa à classe de rios e qual que é o tratamento mínimo necessário. Então, a princípio, a gente tem essas leis que nos balizam, essa questão dos plásticos na forma como está perguntado, de micropoluentes, ela fica fora, né? Agora, a gente precisa ver se essa normatização ela vai avançar, em que sentido vai avançar, para ver se outros, né, esses poluentes emergentes, eles vão acabar entrando para a discussão, né? Pode ser que isso até tenha um escalonamento, não num primeiro momento, mas mais para o futuro, né? Você tem países de ponta que estão começando a tratar esses poluentes emergentes, mas esses micropoluentes são tecnologias mais caras, então eu não sei como isso vai se realizar aqui no Brasil. Aqui a gente tem uma pergunta também, aqui acho que o Fabrício e o Rodrigo podem me ajudar aqui, né? Uma questão aqui que a Ludmila colocou sobre a questão do saneamento básico, ela está falando que tem uma ideia resumida de água e esgoto e tal, e ela falou basicamente o seguinte, a pergunta dela é sobre a questão da drenagem de água pluvial e controle de vetores, né? Então ela está perguntando se houve destaque para os serviços contemplados nesse pacote de saneamento básico, né? Vocês querem abordar? Quer falar, Rodrigo? Não, só uma introdução que, não, o setor de drenagem aí ficou como o patinho feio da espécie do gênero do saneamento, né? Lembrando que saneamento básico é água, esgoto, resíduos e drenagem. Infelizmente, não teve um tratamento mais maduro na 14026 nesse sentido. Por outro lado, a Caixa, por exemplo, vai estimular bastante os modelos na estruturação de modelos de concessão de drenagem urbana. Espero que isso aí dê uma certa movimentada no mercado, mas infelizmente foi tímido o legislador para tratar de drenagem. Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que, no fundo, a atenção está voltada, né, muito para água e esgoto, mesmo resíduos. Eu acho que tem um destaque por ter, inclusive, uma lei própria, mas durante muito tempo, quando se falou em saneamento, se associava única e exclusivamente a água e esgoto, a despeito da própria lei prever os 4 eixos, né, água, esgoto, resíduo e drenagem. Mas acho que é um processo, né? Acho que nós temos que melhorar invariavelmente a questão da água e do esgoto, é fundamental, resíduos idem, e acho que saneamento vem junto dentro desse bojo. Eu acho que, atendendo às prioridades, até em termos de saúde pública, os problemas que são prementes a serem resolvidos. E acho que vem a reboque. Muito bem. Bom, pessoal, eu acho que a gente chegou aí no nosso limite, que a gente tinha meio estipulado 1h15 aí para discussão. Eu acho que as perguntas que estão entrando aqui, a gente vai anotar, a gente pode até iniciar o próximo evento, né, o próximo webinário, falando, né, dando uma resposta a esses questionamentos que vocês coloquem aqui. Então, podem continuar colocando, não tem problema, a gente vai tomar nota de tudo. E a ideia é, como a gente já destacou aqui, o Fabrício também falou isso, é uma discussão que não termina nesse webinar, a gente vai discutir, tem mais 3 webinários para a gente abordar um pouco mais em detalhe outros pontos, né, da lei, e até a gente agradece se vocês quiserem mandar sugestões de pontos que vocês querem ouvir um pouco mais. A gente tem uma programação já definida para os próximos webinários, mas a gente está aberto também a discutir pontos em específico sempre que for desejo aí de vocês participantes, tá bem? Então, eu agradeço a todos vocês por participarem aqui ao vivo com a gente.
Agradeço o Dr. Rodrigo, o Dr. Fabrício, pelos esclarecimentos e pelas apresentações. E passo a palavra a vocês também. Vamos lá, Vinícius, só vou fazer o último parênteses, passo para o Rodrigo, ele conclui. Agradecendo também a parceria com vocês para esse bate-papo. Só vou responder, Caio, a questão do Waste to Energy, nós temos hoje uma portaria, no ano passado, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Desenvolvimento Regional, tratando da unidade de recuperação de energia. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem resolução desde 2009 que dispõe sobre o licenciamento desse tipo de tecnologia. Tem uma unidade com LI no Estado de São Paulo, mas ainda não está em implementação. E tem uma agora que foi submetida à audiência pública. Eu, particularmente, a minha opinião, a lei não veda. A lei prevê expressamente o tratamento e recuperação energética como uma forma de destinação. Portanto, aí, respeitadas as discussões ideológicas que permeiam a discussão, assim, juridicamente, não há proibição a esse tipo de tecnologia. Mas quando eu olho o Brasil como um todo, 3 mil municípios com dificuldade de fazer o básico, que é dispor em aterro sanitário, o Waste to Energy, na minha opinião, foi inclusive um estudo elaborado pela CNI há uns 2 anos atrás, prevê ter uma capacidade limitada para implantar unidades com essa tecnologia no país, né? Precisa um certo volume de material, tem a questão do próprio valor da energia, que no Brasil não é tão competitivo, então tem algumas variáveis que vão ser levadas em consideração, a despeito, volto a frisar, a legislação não veda, aliás, recepciona o tratamento e a recuperação energética. Isso posto, mais uma vez, obrigado, Vinícius, satisfação estar contigo. Rodrigo, meu parceiro aí, meu brother de trabalho, e obrigado a todos aí pela participação. Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado, Fabrício, mais uma vez aí. Obrigado, Fabrício, e toda a audiência aí qualificada que nos acompanhou. Muito obrigado. E também encerro aqui reiterando o pensamento de que transformar essa triste realidade do saneamento requer um esforço conjunto e coordenado entre atores públicos e privados, com a clareza de que a prestação de um serviço eficiente, adequado e universal deve ocupar o centro dos debates. Portanto, se é público ou privado, não importa. O que importa é que o serviço seja prestado de maneira eficiente. Amanhã, esse leilão da região metropolitana de Maceió será um importante paradigma nesse sentido, à medida que temos a maior empresa pública da América Latina competindo em igualdade de termos e condições com os grupos privados. Esse é o novo saneamento e espero que esse novo saneamento leve, isso é o mais importante, a universalização, a dignidade das pessoas e também o respeito ao meio ambiente. Muito obrigado a todos.